Paz, Senhor, meus irmãos, alunos do IBP. Finalmente, hoje iniciaremos a nossa primeira aula da matéria Aconselhamento Cristão. Espero que todos os irmãos já tenham adquirido suas apostilas, né? Nós iremos acompanhar essa videoaula através dos nossos slides, tá bom? Meus irmãos, essa matéria ela é de suma importância para a vida do obreiro, ou daquele que almeja aí seguir na carreira de servindo a Deus como obreiro na casa de Deus. Se faz necessário, no tempo em que nós estamos vivendo, ter pessoas capacitadas, chamadas por Deus para esse ministério de aconselhamento cristão. Então, nessa aula, no decorrer das próximas aulas, nós iremos apresentar aos irmãos um breve resumo, na verdade, do que é o aconselhamento cristão, o que envolve o aconselhamento cristão. E nesse período, eu gostaria que os irmãos adquirissem outros meios para vocês entenderem melhor concernente a essa matéria. O tempo que nós temos aqui para dar aula para os irmãos é um tempo bastante curto, principalmente tratando de videoaula. A gente vai trazer muito resumido os comentários a respeito do aconselhamento cristão, tá certo? Então, eu oriento os irmãos, se puderem, aqueles que puderem, adquirirem livros. No final dessa aula, eu vou aqui encomendar para os irmãos 2 livros maravilhosos que tratam desse assunto. Orar a Deus, pedindo a Deus para que você venha a ser capacitado por Ele para exercer essa tão importante tarefa na obra do Senhor. Meus irmãos, começando aqui, nós sabemos que hoje o mundo está num verdadeiro caos, né? E cada vez mais pessoas têm procurado especialistas, psicólogos, né? Outros procuram médicos pessoas que são técnicas nessa área sobre aconselhamento. Eu estou dizendo isso no mundo, tá bom? Dentro da igreja, meus irmãos, não é diferente. Hoje, talvez se você pensar numa igreja aí com bastante membros, podemos considerar que o aconselhamento cristão se faz muito necessário. Porque dentro de uma igreja, um pastor de uma igreja, lógico, ele vai encarar diversas situações, diversas pessoas com diversos problemas. Podemos citar problemas de violência doméstica, incesto, medo, confusão, ameaça de suicídio, homossexualismo, alcoolismo, uso de drogas, depressão, ansiedade, culpa, crises familiares, distúrbios alimentares, estresses crônicos e um monte de outros problemas. Então, se faz necessário ter à disposição da igreja uma pessoa, seja ela o pastor ou mesmo uma equipe de aconselhadores nesta área, para estar tratando com esses crentes, ou com essas pessoas, ou crentes ou não crentes também, concernente ao aconselhamento, voltado, obviamente, para a Bíblia Sagrada, né? Então, nessa aula, meus queridos irmãos, nós iremos apresentar para vocês nessa aula nós iremos apresentar para vocês os seguintes temas.
a definição de aconselhamento, o aconselhamento cristão, objetivos do aconselhamento cristão, objetivos principais do aconselhamento cristão, requisitos mínimos do conselheiro cristão. E também, no finalzinho, nós iremos aqui tratar rapidamente alguns tópicos sobre a ética no aconselhamento, tá bom? Então, vamos lá. O que é aconselhamento? Aconselhamento é o ato de aconselhar, lógico. E, obviamente, o que é aconselhar? Aconselhar é dar direcionamento, orientar, sugerir. Eu coloquei aqui, meus queridos irmãos, que nas relações sociais, nos relacionamentos do cotidiano, todos, de algum modo, acabam aconselhando. Veja bem, de todas as experiências que as pessoas têm, né, o convívio com amigos, vizinho, companheiro de trabalho, enfim, toda essa natureza desse convívio mostra que, de algum modo, todos os seres humanos acabam aconselhando. Há muitos casos em que duas pessoas que viajam no mesmo ônibus, por exemplo, que não se conhecem, acabam trocando ideias ali entre si, e nessas ideias acaba surgindo ali, né, uma ajuda espontânea ou uma orientação de conselho. O mundo dos relacionamentos entre os seres humanos está carregado dessa experiência. Ou seja, então todos, se eu questionar os irmãos, com certeza vocês vão me responder que já aconselhou alguém ou já tomou conselho de alguém. Mas a questão é, que tipo de conselho está se tomando? Que tipo de conselho está lhe dando? Hoje, como eu disse, tem muitas pessoas, né, que buscam autoajuda, às vezes procuram gurus, procuram pessoas, mestres, né, os falsos mestres hoje, para orientar a sua vida e acabam sendo enganadas. Mas, meus irmãos, vamos ver aqui o que é, à luz da palavra de Deus, o aconselhamento bíblico, o aconselhamento cristão. Como eu falei, muitas pessoas, elas acabam dando conselhos. E com os crentes, né, como regra geral, os crentes são motivados pela palavra de Deus e são solicitados a dar conselhos, né, à luz da palavra de Deus. Então, como cristão, muitas vezes as pessoas, um amigo não crente, uma pessoa que às vezes está passando por um problema, às vezes mesmo dentro da igreja, de repente ela quer ou precisa de um aconselhamento cristão, às vezes nós somos compelidos pelo Espírito Santo para falar àquela pessoa, compelidos pelo Espírito Santo. Portanto, nós como crentes, meus irmãos, nós temos a obrigação, né, de falar e dar conselhos. Como povo de Deus, conforme está escrito em 1 Pedro 2,19, nós somos sacerdotes reais. Ou seja, a igreja é sacerdócio real. Ou seja, nós somos chamados para falar, para dar conselhos, segundo a palavra de Deus. Vamos lá. A palavra grega mais utilizada para definir o ato de aconselhar são paracleto. Gostaria que os irmãos anotassem bem essa palavra, paracleto. Literalmente significa chamar de lado, mas também utilizada com os seguintes sentidos: exortar a permanência na fé, conforme Atos 14, 22, Hebreus 3 e 13, exortar doutrinariamente, conforme Tito 1, 9 e Hebreus 13, 22,
confortar, encorajar, conforme Atos 16 e 40 e Atos 21, e também no livro de Atos 2 e 2, do 21 e 2, e em 2 Coríntios 7, 6 e 7. E também consolar, edificar, conforme 1 Tessalonicenses 5 e 1, e 2 Coríntios 1 e 3, e 4, e Efésios 6 e 22. E solicitar em nome do Senhor. Ou seja, a palavra paracleto, ela traz esses sentidos de exortar a permanência da fé, exortar doutrinariamente, confortar, encorajar e consolar em amor. Veja bem, no aconselhamento cristão, o próprio Senhor Jesus, lá em Isaías 9, 6, Jesus é chamado ali de conselheiro, na qual o profeta Isaías diz que um filho se nos deu, enfim, ele fala assim, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus ele é chamado como conselheiro. E ele cumpriu plenamente esse papel, né? Através do seu ministério. A sua mensagem no Sermão do Monte é apenas alguns exemplos disso. Jesus, ele diversas vezes aconselhou pessoas, como nós vemos na Bíblia, ou aconselhou pessoas no coletivo ou individualmente. Por exemplo, no Sermão do Monte, ali ele estava aconselhando, dando ali um conselho, né, naquele sermão maravilhoso para várias pessoas. Mas nós também podemos ver Jesus aconselhando pessoas individualmente, como aquela mulher samaritana, né, ali no poço, diante daquele poço ali em Samaria, assim como ele também aconselhou o fariseu, né, conforme está em João no capítulo 3. Enfim, Jesus, ele falava, dava conselho na coletividade e também dava conselho na individualidade. Também, nas nossas vidas, nós também somos assim. Por exemplo, o fato de quem sabe, quem prega a palavra de Deus, ele está dando conselho, se essa palavra, obviamente, for à luz da palavra de Deus. Ou quem sabe, um pastor que é chamado, que tem esse dom ministerial, que na verdade o aconselhamento, nós vamos ver daqui a pouco, ele faz parte de um dom, né, dentro do ministério pastoral, que ele aconselha pessoas individualmente. Então vamos lá. Cristo, após a última ceia, veja bem, ele promete aos discípulos um outro consolador, chamado Paracleto, né, que é consolador. Ou seja, tem tudo a ver com aquele que aconselha, que é o Espírito Santo. Segundo o original, seria um consolador da mesma qualidade que Jesus havia sido. Essa é a referência da vinda do Espírito Santo com o seu ministério atual sobre a igreja. O Espírito Santo, que habita em mim, que habita em você, ele é o nosso pleno aconselhador, né? Na qual Jesus disse que iria nos mandar o Espírito Santo que habita em nós. E outra palavra bastante usada, principalmente no Novo Testamento, é a palavra neutetel, usada com os seguintes sentidos: de admoestar, conforme as referências bíblicas que está aí, instruir, ensinar, conforme as referências que estão aí, e advertir. Eu coloquei aqui uma observação dizendo que o aconselhamento é dever de todo o cristão, conforme está registrado em Hebreus, capítulo 13, 3 e 13, e Hebreus 10 e 25, né? Capítulo 13 e 13, a palavra de Deus diz assim, ó, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado.
Então, o escritor aos Hebreus, ele está dando empregando esse dever a todos nós cristãos. Nós devemos, meus irmãos, exortar uns aos outros, a demonstrar, conversar, sabe? Dar direcionamento bíblico, cristão, dentro da palavra de Deus, uns aos outros. Em Hebreus também, capítulo 10, no versículo de número 25, o escritor diz que não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademostremos uns aos outros, a tanto mais vede que vai aproximando aquele dia. Ademostremos uns aos outros. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos, como cristão, aqui está dizendo, conforme a observação número 1 que eu coloquei aí, que o aconselhamento é um dever de todo cristão. Porém, o Espírito Santo capacita alguns irmãos de forma especial através do dom da exortação, conforme está lá em Romanos 12, no capítulo 8, na qual o apóstolo Paulo, ele diz que o exortar é um dom, conforme está registrado nesse versículo na qual eu coloquei aí para os irmãos acompanharem. Veja bem. Então agora nós vamos falar sobre o objetivo do aconselhamento cristão. Vamos lá. Primeiro objetivo: dar estímulo e orientação às pessoas que estão enfrentando perdas, decisões difíceis e desapontamentos. Então, um dos objetivos, tem vários objetivos do aconselhamento cristão, é um desses: dar orientação às pessoas que estão passando, enfrentando perdas. Às vezes tem pessoas que estão totalmente sem rumo. Então, o objetivo da orientação pastoral ou do aconselhamento cristão é dar orientação a essas pessoas. Outro objetivo é ajudar as pessoas a enfrentar melhor as dificuldades da vida, nos conflitos interiores e emocionais. Tem muitas pessoas, nos dias de hoje nós vivemos aí a doença chamada a doença do século, né? Que chama-se depressão. Muitas pessoas, às vezes, deprimidas dentro das igrejas, né? E às vezes não conseguem enfrentar as dificuldades da sua vida. Então, o aconselhamento cristão, ele ajuda essas pessoas a enfrentar melhor essas dificuldades. Outro objetivo é auxiliar os indivíduos, famílias e casais a resolver conflitos gerados por tensões interpessoais, melhorando a qualidade de seus relacionamentos, problemas familiares. Nós vemos muito, meus irmãos, muitas pessoas, né, na qual nós devemos orar, né, porque o diabo, ele não está brincando de ser o diabo está tentando destruir muitas famílias, né, principalmente no meio cristão, no meio evangélico. Então tem muitas pessoas, indivíduos, famílias, casais, que estão vivendo em conflitos gerados por problemas interpessoais. Porque isso, infelizmente, desde quando existe o pecado, foi criado esses conflitos interpessoais, né? O próprio Jesus Cristo disse que esse, obviamente, seria um dos sinais da sua vinda, na qual ele cita lá em Mateus 24, na qual ele diz lá que filhos se levantariam contra pais, pais contra filhos, enfim, seria um conflito interno. Então, o aconselhador cristão, ele vai tratar com essas situações. Outro objetivo é ajudar pessoas que apresentam padrões de comportamento autodestrutivo ou depressivos a mudar a sua vida. Aí já entra mais uma parte
profunda do aconselhamento cristão. Veja bem, como eu falei, nós estamos vivendo aí dias em que a depressão tem tomado conta de muitas pessoas, principalmente nessa época aqui. Pessoas ficam nos seus lares sozinhas, às vezes com seus pensamentos, e vem trazendo cada vez mais pensamentos ou comportamentos autodestrutivos ou depressivos, né? Então, o aconselhamento cristão, ele ajuda essas pessoas a mudar a sua vida. No próximo slide aqui, nós vamos ver os objetivos principais. Esse que eu acabei de citar para os irmãos aqui, são os objetivos do aconselhamento cristão de uma forma geral. Esse é o os objetivos principais do aconselhamento cristão. O que é? O conselheiro cristão procura levar as pessoas a ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, ajudando-as assim a encontrar o perdão e se livrar dos efeitos impactantes do pecado e da culpa. Ou seja, quando tratamos de conselhos à luz da Bíblia Sagrada, o objetivo do conselheiro cristão, o objetivo principal, é levar essa pessoa a um relacionamento pessoal com Jesus. O centro do conselho cristão é Jesus Cristo. Tem que levar, mostrar a essa pessoa, à luz da Bíblia, a encontrar o perdão para os seus pecados, se houver, e se livrar dos efeitos impactantes da culpa. O que é isso? Nada mais é do que fazer discípulo. Veja bem, o objetivo final do cristão é ajudar essa pessoa a se tornar um discípulo e a discipular outras pessoas. Veja bem, Jesus Cristo, ele disse assim: ide por todo mundo e fazei discípulo. Fazer discípulo, meus queridos irmãos, não é simplesmente, lógico, isso é importante, é muito importante, entregar folheto, evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, mas fazer discípulo vai sentar com essa pessoa e fazê-la compreender os propósitos da vida cristã e tornar essa pessoa um discípulo de Jesus. Ou seja, fazer com que essa pessoa tenha uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, e essa própria pessoa, assim que ela adquire essa experiência pessoal com Jesus Cristo, ela passa a discipular outras pessoas. Que maravilha! Glória a Deus por isso. Quando nós, dos nossos conselhos, possamos ver pessoas se aproximando de Jesus Cristo. Então vamos lá. Para ser conselheiro, meus queridos irmãos, é necessário ter alguns requisitos. E eu coloquei aqui, conforme está na apostila, os irmãos podem acompanhar aí, alguns requisitos mínimos que o conselheiro tem que ter. Porque é óbvio, não é qualquer um ou de qualquer jeito que deve dar um conselho cristão. Então, vamos aqui apresentar para vocês alguns conselhos, os requisitos mínimos, né? Não conselho, na verdade, eu estou dando alguns conselhos também, mas os requisitos mínimos para ser um conselheiro cristão. Vamos lá. Primeiro, ele deve ser tratável, social e acessível. Isso você pode acompanhar aí na página número 9 da sua apostila. O que é? Meus queridos irmãos, ser tratável é ser amável, ser gentil, ouvir com atenção o que o aconselhado fala, ter interesse sincero, na situação daquele aconselhado, mostrar-se amigo daquela pessoa. Então, esse ser tratável é ter esses requisitos, ser amável. Primeira coisa que o conselheiro cristão deve ter: amar
o aconselhado. A gente tem que amar as pessoas a fim de aconselhá-las, né? Sem amor, não adianta. Como disse o apóstolo Paulo, é como o metal que tine, né, e o sino que soa, né? Não adianta. Sem amor não adianta nada. Então, primeiro é necessário ter amor, ser tratável, sabe? Ser amável, ser social, ou seja, ser civilizado, amável, generoso, comunicativo, que se relaciona bem com todos. Ser social é isso. Aquela pessoa que se relaciona muito bem com as pessoas. Ou seja, ter boa comunicação, ser bastante comunicativo. É bastante interessante isso, que o conselheiro cristão, ele leia bastante, sabe? Entenda bastante a respeito das áreas sociais, né? Para que ele saiba como tratar essas pessoas. Ser acessível. A pessoa acessível é aquela pessoa que admite aproximação, disposto a receber ou atender quem quer que seja. Ou seja, quando você é um conselheiro cristão, você tem que ter a porta aberta para qualquer pessoa que venha lhe pedir conselho. Você tem que ser acessível, né? Não ser aquela pessoa fechada, não ser aquela pessoa que às vezes que aparenta às vezes querer menosprezar outros. Não, o conselheiro cristão ele é acessível, porque não adianta de repente o aconselhado, a pessoa, o consulente no caso, ele vai querer um conselho e dificilmente vai procurar uma pessoa na qual ele não tem esses bons relacionamentos. Outro requisito mínimo para o conselheiro cristão é ter vida exemplar. Veja bem, tratando-se do fato de ser cristão, o conselheiro deve ter vida espiritual exemplar, dedicado à oração, leitura da palavra de Deus. Acima de tudo, deve viver aquilo que diz, aquilo que fala e aquilo que prega. Então, o conselheiro cristão, meus queridos irmãos, ele tem que ter a sua vida exemplar. Como é que uma pessoa vai tirar conselhos de outro que vive de maneira totalmente errada? Então, um dos requisitos para o obreiro, né, que quer dar conselhos, é ter uma vida exemplar, principalmente tratando-se das áreas espirituais da sua vida. Ele deve ser uma pessoa de oração, de leitura da palavra de Deus e, principalmente, viver o que ele diz, o que ele prega. Outro requisito é ter conhecimento básico da natureza humana. O que é isso? O conselheiro cristão ele deve ter uma noção de antropologia bíblica. Aí a gente já entra bastante na parte da questão psicológica e filosófica, né? Então, o conselheiro cristão ele deve ter uma noção da origem, natureza, constituição, história da raça humana, ou seja, ele deve entender do comportamento humano, né? Porque vai lidar com várias situações em que ele deve discernir, né, o que pode ser, o que ele venha fazer para ajudar essa pessoa. Ou seja, ler e estudar tudo que se relaciona sobre a psicologia humana. Aprofundar-se com confiança nas ciências comportamentais, mas sempre fundamentado na palavra de Deus. É muito importante. Muitas pessoas, às vezes, dizem que não é necessário procurar psicólogos, né? Ou profissionais, né, que lidam com a saúde mental das pessoas. Mas, em muitos casos, é necessário, sim.
Em muitos casos não, esse é um dos requisitos que o conselheiro cristão precisa ter em mente. Ele precisa buscar conhecimento básico, né, a respeito da natureza humana, através da psicologia, né, através até mesmo da filosofia, conhecer todos os aspectos da vida humana, né, do comportamento, da vida comportamental humana. Outro requisito mínimo que o conselheiro deve ter é ter domínio próprio. O conselheiro, ele deve cultivar em si as características do fruto do Espírito, né? E dentro das características do fruto do Espírito, conforme está registrado lá em Gálatas, nós podemos observar que existe ali o domínio próprio, né? O conselheiro, ele tem que saber se conhecer. O conselheiro, ele deverá exercer domínio sobre os seus próprios desejos, sentimento, culpa, sua ansiedade, seus ressentimentos, sua sexualidade e suas frustrações, ou será classificado como guias de cego. Aí também engloba na questão da vida exemplar, ou seja, o conselheiro ele tem que saber quais são as suas fraquezas, ele tem que saber quais são os seus medos, e ele deve orar a Deus para ter domínio sobre si mesmo, porque não adianta, né? Eu queria aconselhar alguém, quando na verdade eu que estou precisando ser aconselhado, né? Então, o conselheiro, no poder do Espírito, produzirá fruto do Espírito na vida do aconselhado. É bastante importante isso aí. Quando eu falei domínio próprio, ele é uma das características do fruto do Espírito. Quando o conselheiro, guiado pelo Espírito Santo, ele aconselha, né, o consulente, esse vem a brotar no consulente o fruto do Espírito. Isso é maravilhoso, né? Outra coisa, o conselheiro deve conhecer os princípios e técnicas de aconselhamento, né? O sucesso da tarefa de aconselhamento está ligado ao conhecimento da natureza humana, conforme nós vemos aí no conhecimento básico da natureza humana, e de ajuda irrestrita do Espírito Santo. Mas, porém, nós também temos que nos munir, né, nos abastecer de técnicas de aconselhamento. No final dessa aula, eu coloquei ali 2 livros, né, conforme eu já disse para os irmãos, 2 livros, eu coloquei 2 livros, se os irmãos puderem comprar esses livros, querem se aprofundar a respeito disso, são livros bastante, que vai aumentar bastante o conhecimento dos irmãos referente ao aconselhamento cristão, né? O conselheiro cristão, ele deve se dispor de tempo para o aconselhamento. Veja bem, quando a pessoa vai aconselhar, ela nunca deve estabelecer limites para ouvir o consulente. Não deve mostrar-se apressado, olhando para o relógio ou sinalizando de outras formas que deseja terminar o diálogo. A priori, o consulente, né, que é o aconselhado, quer tempo para falar, para se abrir ou expor-se diante do conselheiro. E muitas vezes, esse acaba se tornando-se detalhista. Então, quando o conselheiro vai aconselhar alguém, ele não deve se preocupar com o tempo, porque a pessoa a qual ele vai aconselhar, primeiro, ele deve ter também um dos requisitos bastante importantes aqui, que eu não coloquei, mas é muito importante que o conselheiro deve ter, é o saber ouvir a pessoa, né? Ouvir a pessoa. De repente, a pessoa quer somente falar, desabafar, colocar o que ela sente para fora, né?
e isso ela vai procurar no conselheiro cristão. Então, geralmente, existem conselheiros cristãos que pouco se fala, mas bastante se ouve. Isso, às vezes, até um princípio bíblico, né? Que nós devemos ser tardio em falar, né? Tardio em falar. Isso é maravilhoso. E muitas vezes, no trato, no aconselhamento cristão, o próprio aconselhado já tem respostas, né? Para os seus problemas na fala dele. Então, é muito importante a gente ter tempo, dispor de tempo, para ouvir essas pessoas, para ouvir os seus desabafos, as suas reclamações, né? E não se demonstrar, o conselheiro não pode se demonstrar afoito, querendo acabar logo ali aquele aconselhamento. Vamos lá. Outro requisito mínimo muito importante. O aconselhador cristão, ele deve guardar segredos. Guardar segredos. É muito importante. Porque, com certeza, o aconselhado ou o consulente, durante, né, esta sessão de aconselhamento, ele pode vir a falar coisas lá do profundo do seu coração, né? Geralmente ele vai abrir o coração para pessoas, ele vai falar sem reserva, né? Na certeza de que o conselheiro é uma pessoa discreta e que ali está para ajudá-la, não para complicar. Então é muito importante que o conselheiro, o aconselhador, seja uma pessoa que guarda segredos, É muito importante isso. Então, meus irmãos, já chegando aqui no final, nós vamos aqui falar sobre a ética no aconselhamento. A ética no aconselhamento. E dentro da ética no aconselhamento, é muito importante que a pessoa tenha princípios éticos, né? No aconselhamento. E esse primeiro princípio ético, conforme está na apostila, é guardar confidências. É muito importante isso. Semelhante ao tópico anterior, sobre o requisito do conselheiro, ele deve guardar segredos. Na ética do conselho, do aconselhamento, o aconselhador ele deve ser uma pessoa que saiba guardar confidências, né? Veja bem, os assuntos tratados entre o conselheiro e o aconselhado têm caráter de inviolabilidade e que não podem ser divulgados a ninguém sem a permissão do aconselhado. Em muitas situações, existem muitas pessoas que ouvem, né, coisas confidenciais de alguém e, às vezes, numa pregação ou num testemunho, às vezes sem citar nomes, acaba contando aquilo. Mas, mesmo assim, ele está descumprindo uma ética do aconselhamento, que é guardar a confiabilidade. Isso não deve ser falado nem mesmo escondendo os nomes, nem mesmo ocultando os nomes. Então, o conselheiro deve compreender que está acompanhando de forma privilegiada os medos, as ansiedades, as fraquezas de alguém mais vulnerável que ele, e por isso conta com a sua total discrição. Outro princípio ético é evitar o contato físico. Isso é muito importante, né? A prudência na vida do conselheiro é uma virtude que não pode faltar. Nós temos que ser prudentes, né? Como Jesus falou, prudente como uma serpente, manso como a pomba. Portanto, meus irmãos, o conselheiro deve evitar qualquer tipo de contato que possa induzir a uma situação de tentação. O
como o despertar de sentimentos e emoções malignas. Veja bem, aí vamos entrar na questão da área sexual, né, que é muito perigoso. A questão sexual no aconselhamento pode tornar-se um embaraço na vida do conselheiro. Sendo assim, quando o consulente é de sexo oposto, a sabedoria deve ser redobrada para o apego emocional entre as partes. Então, o aconselhador, ele deve evitar, principalmente na questão sexual, quando vai aconselhar uma pessoa do sexo oposto, ele deve evitar ficar a sós com essa pessoa, a fim de evitar a aparência do mal e principalmente se preservar, né, no aspecto da tentação. Por isso, a pessoa, quando vai dar um aconselhamento para uma pessoa de outro sexo, bastante. O ideal é que ele faça isso na companhia de uma outra pessoa ou do seu próprio cônjuge, ou da sua própria esposa, do seu próprio esposo, né? Para que ele não venha cair nas ciladas do diabo. Outro princípio ético é evidenciar as convicções cristãs, né? É muito importante que o consulente, é muito importante que o aconselhador, meus irmãos, ele seja firme no propósito da fé e venha através disso influenciar essa pessoa nas convicções cristãs. Então, muitas vezes, algumas pessoas, ela vai dar um conselho, né? Um conselho cristão, e às vezes esse conselheiro acaba sendo engolido pela conversa do aconselhado. Às vezes o aconselhado, ele quer se defender tanto, às vezes, dos seus erros, dos seus problemas, das suas convicções, que ele acaba, se o conselheiro não tiver convicções cristãs, ele vai na onda do aconselhado. Isso é muito importante, que o conselheiro, ele evidencie as suas convicções cristãs. Pecado é pecado, não pode ser de outra maneira. Somente para o pecado é perdão através de Jesus, arrependimento e perdão através de Jesus Cristo, né? E não ficar, como se diz aí, passando pano, né? Ou concordando com o pecado, que às vezes muitos conselheiros acabam sendo levados a isso, concordando com o pecado na qual ele devia aconselhar, mas acaba concordando com o aspecto que aquela pessoa está vivendo. É muito cuidado, precisamos ter muito cuidado com isso, né? Outro aspecto na ética cristã é não coagir o consulente que aceite os seus conselhos. Quando se vai aconselhar, meus irmãos, muitas vezes, durante ali a sessão ou as sessões de aconselhamento, parece como que está atirando pérolas aos porcos, né? Você não vê na pessoa uma mudança através do seu aconselhamento. Quem sabe, às vezes, a pessoa pode até achar que seus conselhos não estão surtindo efeito. Mas, porém, você tem que ter o respeito de entender os desejos do aconselhado. A gente não pode impor que o aconselhado venha seguir o que se fala, né? É muito importante que nós tenhamos, lógico, sermos guiados pelo Espírito Santo para dar conselhos. Mas muitas vezes, durante o aconselhamento, parece que as nossas palavras não surtiram efeito. Então, nós não devemos
coagir, impor que a pessoa precisa seguir aquilo que você está falando. Apenas fale. Deixe que o Espírito Santo faça a parte de convencer essa pessoa para seguir os seus conselhos. E por último, o conselheiro deve conhecer as suas próprias limitações. Existem muitos casos, meus queridos irmãos, em que o conselheiro acredita que ter a resposta para tudo, né? E que às vezes ele vai se deparar com uma situação em que ele se sente incapacitado para aquilo. Então ele tem que saber quais suas próprias limitações. Existem casos em que o consulente, é necessário que o consulente, no caso aí o aconselhado, ele deve procurar uma ajuda de um profissional, né? Quem tem um acompanhamento profissional por parte de um psicólogo ou por parte de um psiquiatra. E muitas vezes, nós, como obreiros do Senhor, nós não temos essas técnicas, né, de lidar com situações, às vezes, que vai além das nossas limitações. Nós devemos orar a Deus, é óbvio, e indicar um bom conselheiro. É lógico, nas nossas igrejas, na maioria das igrejas, tem bons conselheiros, mas, acima de tudo, nós devemos indicar bons profissionais na área da psicologia e da psiquiatria. Então, o conselheiro ele deve saber as suas limitações, tá? Não é com todas as situações que ele pode lidar. Existem situações que é mais sérias, é mais complicado. Todas as situações são sérias, mas é uma situação mais complicada em que às vezes a sessão de aconselhamento pastoral, de aconselhamento cristão, não é suficiente. Deve-se procurar, sim, uma ajuda profissional por parte de um psicólogo ou de um psiquiatra. Certo? Meus queridos irmãos, chegamos aí ao final da nossa primeira aula. Então tá aí, meus irmãos, eu recomendo para vocês esses 2 livros. Se os irmãos tenham interesse em ler, esse primeiro livro, Aconselhamento Cristão, edição do século XXI, é um livro maravilhoso, um livro grosso, né, eu posso dizer para os irmãos. Ele deve estar em torno na faixa aí de uns R$80, R$90. É o livro do Gary Collins, né? Aí traz bastante técnicas de aconselhamento, né? Traz ali um grande esboço, né, para quem quer seguir nessa área de aconselhamento. E também Temperamentos Transformados, do Tim LaHaye, né? Que é um livro também que eu li, maravilhoso também, que ele explica os temperamentos, que esse é um assunto que nós vamos ver nas próximas aulas aí, os temperamentos das pessoas, né? Que ali trata sobre na questão mais psiquiátrica, né? Na questão mais psicológica das pessoas. Tá bem, meus queridos irmãos? Por fim, chegamos ao final desta aula, dessa nossa primeira aula. Eu quero aqui agradecer a você que se dispôs a assistir essa aula, a me ouvir. Meus queridos irmãos, eu deixo aí meu WhatsApp e o meu e-mail. Qualquer dúvida, entre em contato comigo durante essa semana. Eu estarei postando nos próximos dias um questionário que vai valer pontos, né? Vai valer pontos para a média final, a respeito dessa aula que foi dada. Tá certo, meus queridos irmãos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe a todos.